Bom, como as pessoas gostam de problematizar, por que não problematizar, né? Uma coisa bastante interessante e recorrente na nossa vida. O funk, né? Funk não pode ser criticado, não? Você é o quê? Você vai ser taxado de alguma coisa, rotulado? Não sei, né? Mas vamos, né? Problematizar, por que não? Né? É uma atividade tão recorrente na atualidade, por que nós não podemos? Então vamos lá. Começar aqui pela internet. Como se a internet fosse. Bora lá. Definição de cultura. Cultura é o conjunto de manifestações artísticas, sociais, linguísticas e comportamentais de um povo ou civilização. Fazem parte da cultura de um povo as seguintes atividades e manifestações: música, teatro, rituais religiosos, língua falada, escrita, mitos, hábitos alimentares, danças, arquitetura, invenções, pensamentos, formas de organização social. O interessante é o seguinte, que há pessoas que elas são muito extremas nas opiniões delas e acreditam que o funk não é uma cultura. Não é uma cultura. Mas, quando você vê várias definições de funk e alguns pensamentos de estudiosos sobre o assunto, né? Porque isso faz parte da nossa sociedade, o funk é sim considerado uma cultura. Ah, mas é uma cultura de vagabundagem, de obscenidade. Veja bem, não é porque. Eu acho que as pessoas elas atrelam cultura sempre a algo que é, como é que se diz, erudito. Algo que é erudito, algo que é, sabe, complexo, de uma maneira assim, sabe. Como é que eu posso dizer? Erudito é a melhor palavra que eu encontrei até agora. A cultura nem sempre vai ser algo. ah, a cultura nem sempre vai ser algo considerado erudito, pois é. O funk que nós temos aí, que nós ouvimos quase todos os dias, na rua, ou às vezes em bailes ao redor da sua casa, você está passando e ouve essa coisa horrível, eles são cultura, porque eles representam, a, por exemplo, a dança e a música de um povo. É uma manifestação artística. Não vá pensando você que toda manifestação artística tem que ser a coisa mais erudita, nobre, a coisa mais inteligente a sair da boca de uma pessoa. Não, de maneira nenhuma. Você tem manifestações artísticas que não tem esse rigor, né? Não tem esse rigor. O funk, ele demonstra muito da mediocridade intelectual por causa que aqueles que o cantam, né, os cantores de funk, não possuem muita escolaridade, aprenderam ensinamentos rudimentares, né? E isso acaba refletindo nas letras dessas músicas. São músicas que podem ter palavrão, podem ter obscenidade, podem ter erotização de alguém ou de alguma coisa. E assim, vamos ver aqui os textos. A criminalização do funk. E olha o que o Nilo Batista diz na Carta Capital. Bora ver. Tá. Segundo o Nilo Batista, o Brasil chegou aos dias de hoje com variadas proibições, apoiadas no que é denominado delito de expressão, o obsceno, ofensa ao pudor e apologia à paz pública. Ao longo do tempo, é possível perceber que a evolução desse procedimento de legislação criminal seguiu dois eixos e transitou do pior ao menos pior. No Rio de Janeiro, esses dois eixos sempre concluíram na criminalização de manifestações artísticas
populares. Hum. Tá. Constituição Federal, né, ela protege a manifestação no artigo 5º, inciso 9º. Aí o Nilo Batista faz a ligação entre ontem e hoje. As velhas perseguições aos batuques e ao samba encontraram no funk um novo alvo à altura da tradição. Também uma arte popular cultivada pelos estratos sociais mais pobres, irreverentes e sensuais. Tá, muito bem. Ele chama esse processo de asfixia da cultura funk. Bom, é importante deixar claro aqui que o funk, originalmente, ele não é do Brasil. Ele é lá dos Estados Unidos, que você tem o expoente mais conhecido, que é o Charlie... que é o... Peraí. Que é o Charlie Brown, que é aquela música lá que todo mundo já conhece. Fecha a porta aí, por gentileza. E aquela é o original. O que nós temos aqui é um funk eletrônico. Mas veja bem, aqui no Brasil, as letras de funk, elas não são, assim, bem vistas, né? De fato não são. Quando eu era criança, eu já não gostava de funk, sabe? Não porque era dos mais pobres, nem porque era de negros, eu não sou racista. Era porque a música era irritante. O que era falado era algo desrespeitoso. Ia de contra o que me foi ensinado, sabe? Coisas desrespeitosas, sabe? A mulher era vista como... Era, não, é. Até hoje, vista como objeto. O homem como um dominador. A bebida, as drogas, o sexo, sempre utilizados como uma forma de prazer, só que uma forma deturpada, né? E abusiva, né? Dessas coisas. E por falar em objetificação da mulher, vamos ver aqui o que o Barreto, não, Belmiro. Segundo Belmiro, a objetificação, termo cunhado no início dos anos 70, consiste em analisar o indivíduo a nível de objeto, sem considerar seu emocional ou psicológico. E veja bem, não é só em funk não, propaganda de cerveja, por exemplo, às vezes até em sertanejo universitário você tem essa objetificação, né? Então é algo assim que está numa sociedade que é machista e, sabe, continua perdurando. Ora, continuar lendo aqui. A objetificação está presente nos mais diversos setores da sociedade. Um caso clássico é o da mulher retratada em peças publicitárias. Em muitas campanhas, com destaque para as de cerveja, as mulheres são estereotipadas e hipersexualizadas. Em pesquisa recente do Instituto Patrícia Galvão e Instituto Data Popular, 84% dos respondentes concordam que o corpo da mulher é usado para a venda de produtos nas propagandas de TV. E 58% entendem que a mulher é representada como objeto sexual nas campanhas. O que é muito estranho, porque parece até que se você comprar cerveja vai vir a mulher no brinde da propaganda, o que parece insano, né? Mas não dá para entender mesmo isso aqui. A nossa sociedade do início do século XXI entendia o homem como provedor. Acho que aqui não é 21, é 19, né, que você quer, não é não? E a mulher como dependente dele. É o que acontece no funk, né? Não é que o homem esteja assim... A mulher é dependente do funk como? Não, porque assim, veja bem, ele exerce um ato de dominação sobre ela, entende? Se ele almeja a mulher, é simplesmente para ato copulatório.
Tanto que a dança muito reflete movimentos, sabe, movimentos pélvicos da relação sexual, tanto do homem como da mulher. E isso são coisas que representam um ato obsceno. Eu não estou dizendo que a relação sexual seja obscena, mas da forma que ela é usada abertamente se torna obscena. O sexo entre quatro paredes e assim fica. Mas no funk, que é aqui do Brasil, ele é assim exposto de uma maneira, como é que eu posso dizer? É só uma coisa a ser conquistada. Nós temos uma cultura machista no Brasil. Você percebe em muitos homens que o importante não é amar a mulher, e sim apenas conquistá-la brevemente durante algumas horas ou minutos, ou sei lá quanto tempo, mas não é nada compromissado. É uma coisa com data de validade, entende? E isso não representa o amor. Muitos dizem que isso é o amor e tal. Não, o amor não tem essas decadências. E o funk, ele representa essa decadência. Eu não estou dizendo aqui que não deve haver funk. Não. Eu não vou impedir ninguém de gostar, de ouvir. Não. Mas é importante que você sempre tenha um olhar crítico, né? Problematize as coisas à sua volta, porque é necessário questionar. Nem tudo é tão claro. E você precisa ter a sua própria opinião. E sempre estar com a mente aberta, não é porque você concluiu sua opinião que você tem que estar fechado agora para os outros. Aí, concluí minha opinião, vou fechar a minha mente para tudo. Não, calma lá. É importante sempre debater, estar com a mente aberta para evoluir, né? E não, sabe, diminuir. Então, deixa eu ver aqui. A cultura patriarcal refere-se ao comportamento esperado das mulheres nesse contexto em que elas eram economicamente dependentes dos homens. O contrato tácito de troca previa que as mulheres, por serem sustentadas pelos maridos, cuidassem dos afazeres domésticos e os satisfazessem sexualmente. No funk do Brasil, é muito, mas muito exposto, é muito na cara, a satisfação sexual. É o homem que quer aquilo e ele vai almejar a mulher para conquistar esse objetivo. E o objetivo é apenas esse. Da feita que acontece, não tem muito compromisso assim além, entende? A objetificação do corpo feminino tem várias consequências danosas. A primeira delas é a estereotipação da mulher e o estabelecimento de padrões estéticos irreais, uma vez que o julgamento inicial de uma pessoa se dá pela aparência. Nós ainda vivemos num mundo que a alma não pode ser vista. O coração, tanto faz. Mas a aparência, ela deixa ainda a primeira impressão, ela é um verniz. Mas muitas das vezes o mundo ele tem dessa, sabe? Você vê uma pessoa bonita e tal, e no fim essa pessoa bonita é extremamente perigosa. Eu não estou dizendo de ser uma assassina, uma criminosa, estou dizendo de fazer coisas assim que são socialmente reprováveis, como invejar, ser orgulhoso, ser uma pessoa com ódio, fazer fofoca, assim, ser uma pessoa zombeteira de uma maneira ofensiva, sabe? Ser vaidoso ou ser avarento. Uma vez que o julgamento inicial de uma pessoa se dá pela aparência, existe uma expectativa do que é bom e ruim, certo ou errado. A exclusão e, consequentemente, a exclusão e depreciação de mulheres que não atendem a esses padrões. Tanto que você vê desrespeito a mulheres feias, sendo que o gosto ele é relativo. Entende? Tem pessoas que podem o quê? Podem achar a Adele muito bonita e tem pessoas que podem achar ela muito feia. E essas pessoas vão tentar argumentar entre si porque ela é bonita, porque ela é feia, mas você tem que ver o seguinte: vivências diferentes levam a gostos diferentes.
O que eu passei pela minha vida me faz gostar de, por exemplo, filmes de super-heróis, mas vamos pegar alguém que, sei lá, teve uma vivência diferente e que não gosta de filmes de super-heróis, não gosta de filme de ação, não gosta de filme de que gosta de drama, sabe? Coisas mais sérias. Ou não, pra mim tudo faz. Mas se eu for tentar convencer a pessoa e tal, não vai surtir muito efeito porque as minhas opiniões não são mais fortes que a vivência, entendeu? A vivência ela determina muito, né? É claro que pode ser mudado, não estou dizendo que é imutável, eu estou dizendo que é difícil de mudar. Somente isso, calma lá. E tu rimou, né? Eu ouvi aí um calma lá, difícil de mudar. Muitas vezes vemos em ambientes familiares ou profissionais mulheres sendo hostilizadas pelo seu peso, altura, cabelo, depilação, formato do corpo e demais atributos físicos. Outra consequência danosa é o fenômeno da auto-objetificação da mulher. Mulheres que vivem em ambientes de objetificação tendem a se auto-objetificar e também a objetificar outras mulheres, sofrendo, assim, danos de autoestima e de socialização. Em pesquisa publicada na Psychological Science em 2013, sugeriu-se que mulheres que apresentam altos níveis de auto-objetificação tendem a ser menos ativas socialmente. Por que a mulher se auto-objetificaria? Quando lembramos que parte da cultura patriarcal compreende a satisfação sexual que a mulher precisa dar ao homem. Às vezes o que você percebe é que a relação entre o homem e a mulher parece ser de uma via, sendo que ela é de duas. Mas essa segunda, ou primeira, sei lá, quando você pegar a perspectiva da mulher, é uma que é borrada. Não é tão nítida quanto essa a do homem. Entendeu? E sendo que o amor, ele é entre um e o outro e um. É duas vias, não uma. É como a via da confiança e do respeito, né? O impacto disso no comportamento de muitas mulheres é de se empenhar em tornar seus corpos sexualmente atraentes para os homens, em detrimento de suas próprias expectativas. Ou seja, às vezes a mulher ela pode levar em conta se tornar mais bonita, deixando em segundo plano o que ela quer ser, o que ela deseja ser, entende? Por exemplo, sei lá, ela quer estudar bastante matemática, mas ao mesmo tempo ela possui, né, qual é o nome? O objetivo que é ser atraente para um garoto, sei lá, tem por aí. Isso pode tomar as rédeas da vida dela de tal forma que estudar para matemática se torne secundário. Porque na cultura do patriarcado, né, tem esses problemas graves. Enxergar seu próprio corpo e o corpo das outras mulheres como objetos da satisfação do desejo sexual masculino é parte do processo de auto-objetificação. Por exemplo, você se mantém muito bonito para que não seja considerado feio por alguém, né? Porque a aparência, infelizmente, ela é necessária. Se você for uma pessoa, sei lá, feia, por mais que você tenha um bom coração, boas atitudes, bons pensamentos, meu amigo, nossa, vai ser difícil, né? Porque o mundo ele se baseia muito nisso. E é por isso que em torno de toda a história humana houve vários erros. Vários erros. Havia um homem, ele tinha família, ele tinha mulher, ele era um homem que parecia bom. Ele gostava de se vestir de palhaço e saía por aí com um sorriso no rosto, alegrando as pessoas por onde ele passava. A coisa interessante sobre esse homem é que ninguém suspeitava que em certo momento ele pegava pessoas
em ruas que não estavam tão cheias, né? Ruas inóspitas, e fazia o truque das algemas. Ele dizia, convencia a pessoa a colocar as algemas que ele ia conseguir tirar, como se fosse um tipo de Houdini. E no fim, esse homem, que tinha como sobrenome Wayne, John Wayne, não sei, não me lembro direito, ele era um psicopata. Ele ficou conhecido como palhaço assassino. Era um homem que, se você olhasse para as aparências, homem de família, pessoa que se vestia de palhaço e para divertir as pessoas, com sorriso, com filho, com mulher, e fez o que fez. Morreu na cadeira elétrica ou injeção letal, não me lembro. Bom, ele foi condenado à morte em 1994 e o cérebro dele foi ser estudado por um cara lá. Se você torna as coisas simplificadas demais na vida, é óbvio que vai surgir um momento de extrema complexidade. Você não vai saber interpretar e vai, consequentemente, falhar. Às vezes não dá pra perceber, mas tá por aí. Aquele filho do Ike Batista, o Thor. Um rapaz bonito, né? Musculoso e tal. Ele matou um homem. Ele já tinha multas de alta velocidade, né? Tava com um cartão expirado, né? De motorista. Acelerou, o cara tava de bicicleta. Morreu. E aí o que aconteceu e tal, ficou solto. Filho de um dos mais bilionários na época, né? Ficou solto. Bonito? De fato, bonito. Bom? Não, não era bom. É aí que você vê que a maldade, ela se aproveita de tudo que puder te enganar, ela se aproveita. Eu não tô falando nem de diabo, cara. Vamos facilitar pra você. Eu tô falando de maldade. Se aproveita de tudo que for preciso pra acabar com a pessoa. E ela consegue. Ela se transforma em qualquer coisa, ela usa qualquer pessoa, qualquer objeto e consegue machucar alguém. Se a objetificação consiste em desconsiderar atributos psicológicos e emocionais que nos caracterizam enquanto indivíduos, a mulher que se auto-objetifica não se compreende totalmente como um indivíduo e não se dá conta de todas as suas capacidades e possibilidades. Ao invés dela ser colírio para os olhos de alguém, ela pode ser alguém muito maior. Ela pode ser alguém inteligente, alguém esforçado. Deixa eu ver. Ela pode ser a melhor no ramo de trabalho dela. Pode se tornar administradora de empresas. Entendeu? Uma ótima advogada de uma firma. Você entendeu? Ela pode conseguir várias... como se diz? Emprego, cargos assim de poder, sabe? De influência. Ao invés de se importar com essas coisas vazias, fugazes, né? Vaidosas, de beleza. Combater a objetificação é, portanto, mostrar para as mulheres que elas são indivíduos completos e capazes, que podem ser muito mais do que objetos de prazer masculino. O primeiro passo para isso é identificar atitudes que reforçam essa cultura e combatê-las no dia a dia. Muito bem, vou continuar aqui. O funk é uma legítima manifestação cultural ou sinal da decadência de nossa era. Blog do Rodrigo Constantino. Um blog liberal, sem medo de polêmica, da Patrulha da Esquerda. Que? Patrulha da Esquerda é politicamente correta? Que estranho.
funk como manifestação cultural. Tá legal. A favor. É conhecida a trajetória do samba, de música da malandragem, proibida, com seus compositores perseguidos pela polícia, tornou-se identificada como uma autêntica manifestação da cultura do país. Interessante que quando eu ouço samba, eu me lembro, quando eu era criança, eu ouvia o Zeca Pagodinho. Peraí, mas o Zeca Pagodinho não é pagode, cara? Não é samba, não? Que? Samba e pagode são coisas diferentes. Cara. Sabia não. Aculturado, muito aculturado, nossa. Não foi cultura como uma autêntica manifestação da cultura do país, beleza. Não foi outra a origem de outros ritmos cujo valor hoje é reconhecido pela sociedade. O jazz dos negros americanos, o jongo, manifestação de resistência no Rio de Janeiro, e por aí vai. É importante assinalar de maneira como manifestações culturais nascem e se tornam emblemáticas da expressão do que se costuma chamar de minorias. Ainda que não numericamente, mas como grupos de produção de cultura, no momento em que, por discriminação, radicalismo ou quaisquer outras razões, parcela considerável da sociedade tem relegado o funk à simplória categoria de música de bandidos, sendo que ela é muito mais do que isso, né? E aí? Oi? O funk não é necessariamente um ritmo de bandidos. Olha aí, tá certo. Assim como o rock não é Você quer entrar aqui, é? Ele é daí, né? Ah, então tá. Assim como o rock, a despeito de a ele se associar ao jargão sexo, drogas e rock and roll, não pode ser resumido a música de drogados. Tanto que ele não é. Você tem várias pessoas que curtem o rock e não são maconheiros, né? Você que fuma... não são alvo do Siqueira Júnior. Ao contrário de sua simplicidade inicial, decorreu uma profusão de músicos de talento. Pois é. No caso do funk, há letras que exaltam a violência, a criminalidade, o analfabetismo político, o desrespeito à lei. Mas não se pode esquecer que ele nasceu com uma manifestação de comunidades onde a violência é uma realidade. Se o oportunismo social o associa ao crime, é outra discussão. Um problema de combate ao banditismo, não a música. Pois é. Você tem que ver que nem sempre... realmente eu nunca ouvi um funk falar sobre a violência, assim, mas não incentivar, sabe? Ah, mata os bandidos. Mata os bandidos, não, mata os policiais. O rap do Brasil, eu já vi vários falando acerca disso, né? Que há violência nas áreas pobres, o abuso policial, a criminalidade sempre violenta. E a música ela é usada como uma forma de relatar, de testemunhar algo que acontece, e muitos de nós às vezes nem sabemos, né? E de fato, o que deve ser buscado aí... Cadê? É um problema de combate ao banditismo, não à música. É claro que a música ela pode ser usada por bandidos para enaltecer o banditismo, mas ela não tem... a música em si, o funk, ele não é culpado, ele é um objeto que pode ser usado, entende? Você pode ter músicas de funk que falem tanto sobre a violência nas periferias, como quanto ao sexo de maneira depravada, obscena, e quanto também ao enaltecimento do bandido, da figura do bandido, como se ele fosse superior, como se ele fosse um salvador, sendo que não é, entende? Então é muito da forma que você usa o funk, né? Então o que deve ser feito? A proposta não é eliminar o funk. De maneira nenhuma você deve eliminar uma manifestação cultural de um povo, uma classe, né? Uma maneira deles se manifestarem, expressarem coisas que sentem. O que tem que ser feito é justamente você pensar, ter bom senso, né, cara? Ter sempre o bom senso. Assim, se você está enaltecendo bandido, você está fazendo uma coisa errada, né? Porque você está enaltecendo alguém que comete crimes,
E não há nada de honrado nisso. Enaltecer o sexo, como se você fosse uma pessoa com luxúria, sabe? A luxúria não traz nenhum bem, entende? O prazer carnal, ele é rápido. E muitas pessoas, claro, elas dão muito tempo a isso, elas se esforçam para isso, né? Mas você tem que ver que o funk, como manifestação de assuntos recorrentes na periferia, na comunidade, ele não pode ser extirpado, né? Ele também tem sua importância. A questão aqui é o seguinte, é que na maioria das vezes, ou o que a mídia faz a gente acreditar, porque ela só mostra os funk justamente aqueles que são desrespeitosos, que são de mediocridade intelectual, que são sempre mostrando uma maneira negativa da periferia, são funks mostrando a mulher gostosa, a mulher mostrando a bunda, o cara fazendo movimentos pélvicos, dizendo obscenidade, falando palavrão, que mais? Falando que fuma maconha, fazer orgia, bacanal, baile funk a níveis absurdos de som, entende? É só mostrado isso. E eu de fato desconheço um funk que trate das mazelas sociais, que trate do abuso policial ou da forte criminalidade. Eu desconheço porque eu não me esforço para ouvir funk, já que não é um ritmo que eu gosto. Não gosto desse tipo de música, entende? Mas eu também não vou dizer acabem com funk de uma vez. Não, porque aí eu estaria aceitando tudo, até o que tem de bom vai embora mesmo. De fato, eu não vi manifestação assim social relevante do funk, porque eu não vi falar sobre relatar a pobreza da comunidade, as situações precárias de saúde, esgoto, segurança, moradia, sabe, essas coisas que são relevantes eu ainda não ouvi. Mas eu vi muito essas partes relevantes serem tratadas em raps, né? Eu ficava na escola e tinha aquele pessoal que ouvia aquilo. E aí eu percebia que existia um lado que era bom, não era mostrado. Até hoje eu não vejo funk que denuncie o desrespeito tanto dos policiais quanto dos traficantes, entende? Não vejo, realmente eu não vejo. Mas você não pode calar uma classe que já é, muitas das vezes, censurada, entende? Como se fossem um bando de ignorantes, entendeu? Você tem que... É incrível, cara. Tem que deixar as pessoas se expressarem. Você tem que ver que as pessoas que estão na periferia nem sempre têm uma educação de qualidade. Então como você espera que elas vão se manifestar, cara? Eu sei que elas falam vós sois a figueira, não sei o resto, mas vós sois opressores de vossa própria nação. Não é assim que eles vão se manifestar? Não é assim que eu fui ensinado? Eles têm pouca escolaridade, você se exige daqueles que você não pode exigir. A igualdade no Brasil, ela parece ser, não sei quanto à crença popular, ela parece ser mais formal do que material. Está se exigindo absurdamente que o pobre fale bem, que se vista bem, mas ele é pobre. Você tem que entender que há limitações sociais no Brasil. Você tem preconceito contra pobres, contra negros, entendeu? Contra indígenas. Então por que você está minando, está censurando classes que já são censuradas socialmente? Entende? Então são censuradas de diversas maneiras. Eles têm a maneira deles de se expressar, você não pode acabar com isso. Agora, se você quer melhorar a educação no Brasil, legal, entendeu? Mas lembre-se que eles devia ser mais inteligente. Pode ser mais inteligente, é claro, eu não duvido. Mas você tem que ver que há limitações.
limitações absurdas, cara. Uma pessoa que estuda numa escola pública, que estuda numa escola privada, elas têm uma cratera, a maior cratera da Lua de distância uma da outra, sabe? De tão absurdo que é a diferença, sabe? Então não se leva isso em consideração, acaba prejudicando, entende? Tem que ser levado em consideração. Não é assim achar que é só de bandido, é só de vagabundo, maconheiro, de gente que gosta de, sei lá, gente luxuriosa. Não. É uma manifestação válida por causa que é daquele jeito que eles podem se manifestar. Há outros, mas você não vai criminalizar esse jeito. Entende? Eles têm. Eles são limitados. Você não pode exigir uma coisa que está além deles. Entende? A qualidade ou falta de qualidade dela, do que se ouve, mede-se com o tempo. O que é bom fica. De fato, no funk, eu, com todo respeito, não vejo qualidade. Não porque eu seja um babaca, não, de maneira nenhuma, mas eu ainda não ouvi um funk que tratasse de assuntos relevantes, entendeu? Agora é claro, veja bem, eu não exploro esse ritmo. Eu prefiro trilhas sonoras de filmes, trilhas sonoras de séries ou trilhas sonoras independentes. A trilha sonora de ação, de ação, de suspense, aventura, comédia às vezes. Eu não busco nada, na verdade, funk. Então eu não posso aqui vir desrespeitar e tal, cagar regra, sendo que, né, eu não tenho total aparato para julgar. Agora, o que eu ouço, eu posso julgar de fato. Mas o que eu ouço, é claro, é o que todos ouvem. É por aí. Então, realmente, se você for olhar o funk mainstream, ele é uma porcaria, cara. É uma coisa desrespeitosa pra mulher. É uma coisa que só exalta objetos fugazes. Entende? As drogas como, não sei, uma possibilidade de prazer. Você tem coisas muito saudáveis na vida que você pode sentir prazer. Não estou falando daquele prazer insano, sabe, de querer ou transar ou sentir prazer com droga. Não. Você tem filmes aí, você tem livros, você tem brincadeiras, sabe, conversas. Isso faz sentir as pessoas bem umas com as outras. Formas de se entreter que não mudem o seu comportamento. Agora, é claro, né? Você tem que ver que drogas, elas fazem parte de um âmbito individual. Né? Quem quer usar, usa. Eu não vou usar, não sou louco. Entendeu? Eu não vou usar porque, claro, eu vejo assim que é um objeto que degrada muito mais do que faz o ser humano evoluir. Não vi nenhuma pessoa que usava drogas se... sim, elas podem ser inteligentes, sim, de fato. Mas o que eu estou falando aqui é o seguinte, é que as drogas, por mais que o indivíduo use para fim recreativo, ou para fim mesmo de se ferrar mesmo, eu vejo que elas não trazem uma progressão, elas não melhoram a sua alma, elas não melhoram a sua vida, elas só são um ato recreativo que tanto faz como tanto fez. Você poderia trocar por outra coisa. Ao invés de você se embriagar nas drogas, se embriagar no álcool, você poderia procurar uma coisa alternativa muito mais saudável. Entendeu? Eu não vejo a droga como algo que melhore o homem ou a mulher. Eu vejo algo que degrada. Eu vejo como, assim, psicologicamente analisando, e eu sou muito fraco nisso, de fato, eu percebo que como se a droga fosse utilizada para preencher um vazio. Eu não estou dizendo que esse vazio é do tamanho do planeta Terra, do tamanho de um grão de areia. Eu estou dizendo que há um vazio e que essa droga é utilizada de alguma forma para sanar, né? Para fechar, como é que se diz? Encher esse vazio. Eu não sei se é autossatisfação, eu não sei, cara.
não vivo essa realidade de usar droga. Então não me passa muito pela cabeça, não penso muito sobre isso, não. Mas eu vejo muito mais como uma degradação, a pessoa vai se degradando. Agora, claro, eu não vou impedir ninguém, não. Não é meu dever, não sou papai nem mamãe de ninguém. Entendeu? A pessoa quer usar droga, use no... Por exemplo, tinha gente que pegava, ia num terreno do meu pai pra usar droga, cara. Ia num terreno alheio pra... Tá maluco, cara? Se você quer fumar a sua maconha, né? Fazer um negócio que é considerado crime, não é não? Faça na sua casa, não no lugar dos outros, sabe? É uma coisa assim, nossa, a pessoa vai lá, entra numa propriedade alheia, privada, e vai fumar maconha, cara? Tá de brincadeira? Vai fazer isso, que eu, sei lá, fumar cigarro, beber bebida alcoólica? Ninguém aqui tá pra impedir você. Mas faça na sua casa. Você não tem sua casa? Faça na sua casa. Entendeu? Não vá invadir o lugar dos outros, como alguns fazem, e, sabe, cometer esses atos lá, porque isso é muito desrespeitoso, muito estressante e revoltante. Agora, contra, é profundamente lamentável que a música brasileira tenha chegado a esse ponto. De fato, né? Depois de ter encantado o planeta com a bossa nova, o chorinho, o samba de raiz, isso é reflexo da falta de cultura de um país que tem um ensino sucateado pelas aprovações automáticas. O que esperar do funk, das pessoas que se submetem a um pancadão? Isso sem falar que os bailes funk servem para ajudar a fazer apologia ao tráfico de drogas e armas, que todos já sabem, com letras que fazem exaltar a violência, o crime e a prostituição. E esse é um ponto importante, porque de fato há sim funks que exaltam esses pontos. Mas também é importante você levar em conta que esses não são o todo. Tem a exceção. A exceção é pequena? Não sei. Eu não gosto muito desse ritmo, então não posso falar muito sobre isso. Mas é importante que se tenha uma situação equilibrada. Não despurgar. Não despurgar. Mas saber controlar. Colocar, sabe, bom senso nas pessoas. O que é... É o que diz, olha, até a parte boa, lá que é a favor. A qualidade ou falta dela, do que se ouve, mede-se com o tempo. Eu não entendi muito essa parte. Mas olha o que diz. O que é bom, fica. Entende? Você tem que ter sempre o seu crivo. Você tem que ter lá a sua peneira. O que for bom, fica. O que é ruim, vai embora. Eu não... Como eu já estou repetindo demais isso. Eu não gosto, nada do funk fica pra mim. Não, de maneira nenhuma. Mas eu não vou, de forma alguma, obrigar a parar essa manifestação. Porque não é da minha conta, entendeu? E se tá usando um pancadão a níveis altíssimos de som, aí se torna da conta, porque tá incomodando um grupo de pessoas. Aí chama a polícia e tem que abaixar, entende? Coloca as pessoas, eu acho que elas não entendem às vezes isso. Coloca num som adequado para aquele ambiente e pronto. Não tem que ser um negócio barulhento que faz as paredes tremerem como se fosse as trombetas com Jericó, sabe? Faz um som lá, mas não coloca para todo Belém do Pará ouvir, não. Calma lá, entende? Tem que saber respeitar também os limites individuais, os limites coletivos, né? Se você está atrapalhando, está enchendo o saco, não é por causa da música. Até se você colocasse música clássica altíssima, você está enchendo o saco, pronto, acabou-se, para com isso. É só isso, cara. Não tem essa de ser só funk. Qualquer música em volumes altíssimos vai incomodar qualquer pessoa que estiver ao redor e não quiser ouvir. Entendeu? Porque você não convida alguém para ir para a festa e ouvir aquela música. Então, quem vai para a festa já está aceitando aquela música. Quem não aceitou, não está na festa, mas está por perto, não está aceitando aquela música. Então por que você está aumentando para a pessoa ouvir? Sabe? Porque são dúvidas tão simples que podem resolver tantos problemas, mas que não se para pensar, sabe?
Parece... Não sei, eu às vezes gosto, né, de colocar música alta no fone de ouvido, mas é no fone de ouvido. Não é que nem uns babacas no ônibus que colocam música a níveis altíssimos para todo mundo ouvir, entende? Isso é desrespeitoso, não importando qualquer for ritmo. Se for música evangélica alta, abaixa porque tem gente que não quer ouvir. Se for música de rock alta, abaixa que ninguém tem obrigação de ouvir. Se for, como é que se diz? Pagode, samba, abaixe, deixe para quem quer ouvir e não fique incomodando os outros que não querem, sabe? Tem que se respeitar pelo menos a paz social, né? Mas ninguém tá nem aí. É difícil, né? Seria o cúmulo da vergonha considerar um tipo de música tão vulgar e ridícula como forma de manifestação cultural. Mas se você for parar para pensar, ela é. A manifestação cultural ela não tem que ser algo tão erudito, algo tão nobre. Você tem classes sociais ricas e pobres, e elas têm maneiras diferentes de se manifestar. Portanto, se você tem maneiras diferentes de se manifestar, é óbvio que vai ter coisas que vão ser consideradas manifestação cultural. Funk, você querendo ou não, ele faz parte. Agora o problema é que o que se coloca aqui é que na manifestação cultural tem que estar incrustado a qualidade. Mas então a qualidade é só a elite que vai conseguir? É só pessoas ricas que vão conseguir? Não. Tem pessoas pobres que conseguem ter qualidade na maneira que se expressam. Tanto que na Feira do Livro tinha livros de jovens estudantes de escola públicas que eles faziam um poema. Aí cada um fazia um poema e colocava no livro. Pessoas pobres, humildes, entendeu? Trabalhadoras. Uma maneira tão excelente de se expressar como a poesia, um poema, né? Agora, é claro, esse tipo de coisa não é tão expressa na mídia quanto a música, né? Agora, é claro, a pessoa pobre, de uma classe social menos favorecida, ela tem maneiras de se manifestar que não sejam funk. Mas muitas das vezes o funk é o que chama a atenção, porque é o objeto, não posso dizer o mais, mas é um dos mais polemizados. E por ser polêmico, está sempre na mídia. Infelizmente, quando ele está sempre na mídia, é só sempre tratando dos mesmos assuntos individuais, egoístas e que só envolvem problemas assim, problemas não, problema, só envolvem situações de vaidade, de luxúria, mas não socialmente relevantes, como abuso policial, falta de condições em hospitais, na própria favela, no bairro pobre, abuso policial, assassinatos de pessoas, entende? É sempre mostrado o funk tratando de assuntos medíocres, assuntos que ninguém quer saber. Ninguém quer saber se você pegou tal mulher da onde, não sei do que. Tanto faz, ninguém se importa. Esse que é o negócio. Então por que está se tratando de... Se você tem como é que se diz? Um ritmo, né? Uma manifestação cultural que está sempre tão em voga na mídia, por que não se fala de algo realmente relevante do que a si próprio? Parar de olhar para o próprio umbigo e olhar para as pessoas em volta, entende? Parar de ficar fazendo movimento pélvico e parar a pensar. Existem coisas mais relevantes do que, como é que se diz? Pegar alguém. Parece que pegar alguém é a conquista máxima que você pode conseguir nesse planeta. É óbvio que não. Você pode pegar esse ritmo que é tão desrespeitado, né? Que é tão tripudiado, e tornar ele algo útil para a sociedade, entendeu? De fato, pegar ele para falar de coisas que realmente interessam a população pobre. Não essas coisas assim, sabe? Que são desrespeitosas, como tem cantor mirim de funk falando de sexo, droga, sabe? Obscenidade, sabe? Nada acontece feijoada. Regras? Não há regras, sabe?
Não que o funk seja a causa disso tudo, mas ele exalta valores que perpetuam essa realidade. Mas veja bem, o que o funk exalta não é nada que já não foi exaltado muito antes dele. A hipersexualização e objetificação da mulher são coisas que já aconteciam muito antes do funk eletrônico ser popularizado no Brasil. Conquistar uma mulher, ou ter muito dinheiro, ou ter um carrão, são coisas que estão... são... Como é que se diz o nome? Espalhadas pelo país inteiro, pelo mundo inteiro, como coisas que são socialmente relevantes. Você tem um carrão que vai te trazer mais problema do que solução. Você tem uma mulher, pegar uma numa semana, outra numa outra, entendeu? E achar que isso é você tá abalando no mundo, entendeu? Ou, sei lá, o consumo de drogas, bebidas alcoólicas, coisas caras, entendeu? Isso não te torna melhor do que ninguém. Mas a mídia vende isso como se você se tornasse alguém melhor. Nossa, você está consumindo... qual o nome? Skol Beats, Heineken, Smirnoff. Nossa, você tá muito rico, tá muito patrão. Sabe, isso pouco importa. Mas é construído socialmente que isso é relevante. Você tem coisas que são declaradas relevantes e você tem coisas que são declaradas relevantes e tem coisas que são, qual é o nome que se dá? Declarado e real, certo? Tem aquelas que são declaradas relevantes e aquelas que são realmente relevantes. As coisas fúteis parece que na nossa sociedade é realmente relevante. E o que é declarado relevante fica em segundo plano, sendo esquecido e sendo tratado, né, sempre abafando o caso. Né. É no funk que bandidos viram heróis, em suas letras mal feitas e sem poesia. A naturalização da violência, já tão presente na vida dos jovens e crianças que crescem em comunidades carentes, a desvalorização da vida e a busca inconsequente por ascensão social só colaboram para maiores índices de morte, tortura, estupro. São aspectos do funk que infligem frustração e sofrimento em seres humanos. Os valores das famílias e do amor são trocados pelas facções e pela cultura do estupro. É que um negócio assim tem que saber pensar, né? Se você for pensar de uma maneira muito simplória, você já vai achar que a eliminação do funk é a solução, sendo que não é. Entende? Se você eliminar o funk, você vai estar, na verdade, censurando uma manifestação cultural de uma classe mais pobre. E dessa forma você vai estar evidenciando a elitização dos meios, não sei, são não somente midiáticos, né, como sociais. Não é que o funk ele seja inadmissível. O problema que deve ser discutido é o que ele está discutindo. São coisas relevantes? Não. Mas você tem muitas músicas, não são só de funk, que não discutem coisas relevantes. Na verdade, é muito difícil no Brasil você ver músicas que realmente discutem coisas relevantes. Sabe? É importante também lembrar que você não tem só funk, você tem festinhas de gente da alta sociedade que são regadas a drogas, a bebidas alcoólicas, a sexo. Sempre essas coisas que são fúteis, que são coisas que você pode substituir por qualquer outra coisa, são colocadas acima como algo especial, um troféu. Coisifica a mulher, coisifica o prazer, achando que tudo é muito fácil e tudo é muito bom. E acaba prejudicando as pessoas. E aí, como é que fica? Não tem essa... É por causa que a mídia, ela escolhe o que ela vai criminalizar, né?
Você tem festa de gente riquinha e também, pelo amor do papai do céu, que, sabe, são coisas que parecem até Roma. Sabe? É um bacanal do tempo de Nero, entende? Mas é escondido, é algo oculto. Porque não interessa você buscar o rico, já que ele não é selecionado pelo poder punitivo, mas sim os pobres, que são mais fracos. Você tem criminosos que têm a cara mostrada na TV. É um desrespeito que, quando você vai ver os políticos safados que estão corrompendo e estão sendo corrompidos em troca de dinheiro e outros benefícios, eles têm o direito lá de colocar um terno na cara deles. Pronto, acabou-se, ninguém vai ver a cara deles de vergonha, né? Porque a vergonha só vem quando vem a punição. Mas os avisos eles são, como é que se diz? Os avisos não são avisos, entende? O aviso, ele é um aviso, mas para o político não é um aviso. Deixa isso pra lá, vou dar um jeito. Aí, no fim, não dá jeito nenhum e se dá mal, merecidamente. O que torna não é só por falta de educação, falta de oportunidade. Você tem pessoas aí que são ricas e tal e cometem atrocidades. Não é só pessoas pobres da periferia, não são só negros, entendeu? Não tem que se vincular a um pensamento racista. É importante lembrar que não é só um inimigo, como é que se diz? Claro. Essa é uma coisa no mundo que parece que não se presta atenção. O inimigo pode ser qualquer um, qualquer pessoa, qualquer coisa. Só que as pessoas não aceitam pensar o seguinte: puxa, eu posso não só ser o inimigo das pessoas à minha volta, como ser inimigo de mim mesmo. Qualquer um pode ser. Qualquer um. É chato saber disso, é triste, revoltante, frustrante. Pode até ser. Mas essa é a realidade. Qualquer um pode ser mal. Entende? Então, é importante você tirar essa travezinha dos seus olhos e parar de julgar com tanta força total e radical. Que as coisas não são tão claras quanto parecem. Nunca são, nunca foram e nunca vão ser. Não é assim, o ser humano não é um robô que você liga e desliga o bom senso. O bom senso, a vigilância tem que estar sempre acesos. Sempre, sabe, funcionando. Porque senão, aí você, infelizmente, acaba se prejudicando. Entende? Acho que esse vídeo vai ter parte 2, né? Então bora pra parte 2.